em seus corações se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Pode sentar-se, queridos. Meus irmãos, nós louvamos a Deus, né, pela vida do nosso irmão cooperador Guilherme, que está bem. Sei que a gente fica preocupado, a gente fica apreensivo, mas cremos que o Senhor já colocou a sua mão, dando um livramento ao servo do Senhor, e que agora ele estará numa fase de recuperação e logo logo estará aqui conosco. Amém? Mas meus queridos, nessa quinta-feira, onde nós vamos trabalhar o tema transformação, eu fiquei observando, geralmente quando fala da resposta de Deus, as pessoas se animam, né? Quando fala a resposta, não, eu quero a resposta de Deus, eu quero o milagre de Deus, eu vou lá buscar, clamar, porque eu quero a resposta. Agora, quando fala transformação, a pessoa já pensa assim, bom, transformação fala de mudança. E Deus não muda, então quem vai ter que mudar? Deus é imutável. Deus não se altera, não muda, nele não há dúvida nem sombra de variação. Então a transformação não é de Deus, a transformação é minha. Nós precisamos mudar. E quando o pastor me mandou a mensagem dizendo: Paulo, hoje você traz a palavra, havia uma palavra no meu coração já há algum tempo já. E eu falei: Senhor, a próxima vez que eu tiver a oportunidade de ministrar, eu irei ministrar essa palavra. Porque quem é o agente de transformação na nossa vida é o Espírito Santo. O agente, o que é o agente? O agente é aquele que age, é aquele que tem a ação, o agente transformador, o agente que causa a transformação na vida do ser humano é o Espírito Santo. Nós somos transformados e mudados pela ação do Espírito Santo em nós. Eu vou fazer o seguinte, Jonatas, me faz um favor, traz essa bandeja com esse jarrinho de água para mim, e põe aqui para mim, por favor. E vou pedir para você trazer um copo descartável vazio. Aliás, enche mais um pouquinho de água aqui assim, ó, por favor. A primeira vez que a palavra batismo aparece na Bíblia Sagrada é quando João menciona o batismo. João estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Eu preciso, por favor, que você preste atenção aqui, para você entender a mensagem. A primeira vez que a palavra batismo aparece na Bíblia, ela é mencionada por João. João estava batizando as pessoas no Rio Jordão, e a palavra batismo é uma palavra que vem do grego baptismo, que significa mergulho. Mergulho, imersão, estar mergulhado, estar dentro. E as pessoas, elas vinham até João Batista porque João estava imergindo as pessoas, João estava mergulhando as pessoas no Rio Jordão. E as pessoas vinham para ser batizadas como um sinal de arrependimento, e até que alguém começou a ponderar, a pensar que João era o Messias, era o Cristo prometido. E aí João, ele fala assim, olha, ele faz um pequeno trocadilho, uma analogia com aquilo que ele estava fazendo. E ele disse assim, olha, eu vos batizo, eu mergulho vocês na água para o arrependimento dos pecados. Mas depois de mim vai vir um, cujo eu não sou digno de
desamarrar o cadarço da sandália dele, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que João queria dizer? Assim como eu estou mergulhando vocês na água, como um sinal do arrependimento de vocês para o perdão dos pecados, ele que é mais poderoso do que eu, vai vir e vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Vocês serão mergulhados, submersos. Vocês ficarão inundados pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo até aqui? Quando Jesus reúne os discípulos, na última ceia, Jesus fala muito claramente dizendo assim: olha, eu vou para o Pai. E os discípulos começam a ficar tristes. Espera aí, eles não tinham entendido ainda. Jesus vai embora, Jesus vai nos deixar. Ele fala assim: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas eu vou e Ele vai vir a vocês, e Ele vai fazer morada em vocês. O Espírito Santo vai habitar dentro de vocês, vai fazer morada em vós. Vocês estarão inundados, vocês estarão cheios do Espírito Santo. E quando Jesus morre, ressuscita, Jesus deixa uma ordem para eles, dizendo assim: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês serão inundados, vocês serão cheios do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas. E a primeira pergunta que eu faço nessa mensagem, eu quero que você reflita, é: por que precisamos ser batizados com o Espírito Santo? Qual que é a importância de mergulharmos no Espírito Santo? De sermos inundados pelo Espírito Santo? Qual que é a importância disso? Por que os discípulos, eles não podiam sair pregando o Evangelho antes de receber o Espírito Santo? A resposta é que só o Espírito Santo nos dá coragem, ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho. Só o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos enfrentar os desafios da pregação do Evangelho. Irmãos, quando o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes, que todos foram cheios, inundados pelo Espírito Santo, e as pessoas começaram a dizer: olha, aquelas pessoas ali estão bêbadas, eles estão bêbados, estão ali cambaleando, falando um idioma lá, uma língua lá. Irmão, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, se levanta no meio de uma multidão, no pátio do templo, e começa a dizer: irmãos, estes homens que vocês estão vendo, eles não estão bêbados, sendo essas 9 horas da manhã, mas isso é a profecia que se cumpriu, que Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas iriam profetizar, os vossos jovens teriam visões, os nossos velhos sonhariam sonhos. Esse é o cumprimento da promessa de Joel. E Pedro então começa a trazer uma mensagem. Irmãos, pelo menos 3.000 pessoas tinha naquela multidão. Pelo menos tinha 3.000 pessoas ali ouvindo Pedro pregar. Irmão, Pedro não tinha um microfone, Pedro não tinha uma caixa amplificada. A multidão era grande, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, inundado pelo Espírito Santo. Aquele Pedro que há algum tempo atrás, alguns dias atrás, para defender Jesus, puxou uma espada e queria matar o soldado. Agora o Espírito Santo, o agente de transformação, faz com que aquele homem enfrente a multidão e digam: vocês mataram o Cristo,
vocês mataram o Messias, nós estávamos esperando ele, ele veio e vocês mataram ele. E alguém disse: e o que nós vamos fazer então, irmãos? Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles quanto o Senhor chamar. Uma pessoa mergulhada, inundada, cheia do Espírito Santo, onde tem problemas, ela vê oportunidades. Onde tem dificuldades, ele vê oportunidades, porque não existe milagre sem adversidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma visão diferente das coisas. Agora, eu vou correr porque meu horário é curto, eu não vou demorar. O que foi que evidenciou que aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? O que foi que evidenciou? Qual foi a evidência? Que eles disseram: não, essas pessoas foram batizadas, eles receberam um mergulho no Espírito Santo. Todas as pessoas, quando receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E aí eu preciso explicar uma coisa importante. É que lá em Atos dos Apóstolos, houve uma capacitação sobrenatural para que aqueles irmãos falassem no idioma que eles nunca haviam aprendido. Haviam ali, por causa da festa do Pentecostes, judeus que moravam em várias partes, várias cidades diferentes da Europa, da África, da Ásia, e viajaram até Jerusalém por conta da festa. E quando eles ouviram aqueles irmãos falando em línguas, eles disseram: peraí, estão aqui entre nós partos, elamitas, estão medos, persas, egípcios, tem várias pessoas aqui entre nós. Como estes homens, sendo galileus, nós ouvimos eles falando na nossa própria língua das maravilhas de Deus? Porque naquele momento o Espírito Santo capacitou eles para que pregassem sobre Jesus, sobre Deus, num idioma que eles não haviam estudado nem aprendido. Porém, há mais 2 episódios interessantes. Um foi na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Que era temente a Deus. Deus deu uma visão para ele, dizendo: vai até Jope, na casa de um certo sermão curtidor. Lá está um homem chamado Pedro, e manda ele vir até você, porque ele tem algo importante para dizer para você. Enquanto isso, lá em Jope, Pedro tem uma visão, dizendo: Pedro, vai chegar aí uns homens, dizendo para você ir até a casa de um homem, vai com eles. E as visões se encontram. De repente, Pedro abre os olhos, os 2 mensageiros do centurião Cornélio: olha, nós viemos aqui porque o nosso chefe nos mandou aqui, então vamos lá. Quando chegou lá, a casa de Cornélio, a família de Cornélio estava reunida. Não eram pessoas estrangeiras, não eram pessoas de diferentes nacionalidades, não, eram todos romanos que estavam ali, a família de Cornélio. E aí Cornélio recebeu Pedro e falou assim: olha, eu recebi uma visão, um anjo apareceu para mim, mandou chamar você, falou que você tem uma mensagem para me entregar, eu quero saber o que é. E Pedro falou: bom, a mensagem que eu tenho para te entregar é o seguinte: Deus levantou um homem nessa terra, poderoso, Jesus de Nazaré. E ele começa a falar sobre Jesus. Estão todos ali, a família de Cornélio reunida, ouvindo atentamente o que Pedro estava dizendo. E Pedro falando sobre Jesus. E de repente, no meio da mensagem, no meio da palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e profetizar.
E eles começaram, irmão, não eram outros idiomas, eram línguas estranhas. Eles começaram a falar em línguas. E Pedro olhou para os irmãos que foram com ele e disseram: irmão, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Como a gente pode recusar batizar eles nas águas? E eles entenderam: Deus não tem a salvação apenas para os judeus, mas Deus estendeu a salvação para os gentios. A porta da palavra se abriu para aqueles que não são judeus. Ou seja, o que evidenciou que eles receberam o batismo no Espírito Santo foi que eles falaram em outras línguas. De repente, Atos capítulo 19, Paulo chega numa cidade chamada Éfeso e encontra 12 irmãos e pergunta para eles assim: vocês conhecem Jesus? Sim, somos discípulos de Jesus. Já receberam o batismo no Espírito Santo? Eles falaram assim: a gente nem sabia que existe Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Falou: então em que vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Quando João estava lá batizando as pessoas, nós fomos lá e nos batizamos. Então peraí, deixa eu te falar da pessoa que vive conosco, do Deus que habita dentro de nós, do agente de transformação, que depois que você mergulhar nele, a sua vida não será a mesma. E ele começa a falar do Espírito Santo e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vem aqui vocês 12, reúna os 12 irmãos, e a Bíblia vai dizer que Paulo impôs as mãos sobre eles, e começou a orar por eles, e sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar em línguas. O que a evidência de que eles disseram assim: não, eles foram batizados no Espírito Santo, foi porque eles falaram em outras línguas. Agora, pastor, e as línguas estranhas? Para que servem as línguas estranhas? Quando a gente fala em línguas, o apóstolo Paulo vai explicar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 vai dizer assim: procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente os de profetizar, porque o que profetiza edifica a igreja, mas o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ele não entende o que ele fala, mas em espírito fala de mistérios. A sua mente pode não entender o que ele está falando, porque parece que são línguas sem nexo, mas o espírito dele está orando ao Espírito Santo. Pastor Júnior, eu estava sendo tocado pelo Espírito Santo esses dias, e eu falei: parece que na década de 90, quando eu aceitei Jesus, parece que se falava mais sobre o Espírito Santo, se pregava mais sobre o Espírito Santo, se ensinava sobre o Espírito Santo, mas hoje parece que não se fala mais. Não existe transformação sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Samuel disse para Saul assim: Saul, eu vou te coroar rei, mas tem o seguinte: você vai receber o Espírito do Senhor, que vai descer sobre você e vai te transformar num novo homem. Quem recebe o Espírito Santo se transforma numa nova pessoa. E esses dias eu fui confrontado por um texto bíblico que eu já li tantas vezes, mas nunca tinha prestado atenção. A Bíblia vai dizer que quando Filipe chegou em Samaria, Atos capítulo 8, ele começou a pregar para os samaritanos. E ele começou a pregar, e as maravilhas acompanhavam a pregação da palavra. As pessoas eram curadas, e grande parte da população dos samaritanos começou a se converter a Cristo. E aí os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o evangelho tinha alcançado os samaritanos, e desceu, João e Pedro desceram para Samaria. E quando chegou lá, viu os irmãos, mas a Bíblia vai dizer que eles começaram a impor as mãos sobre eles, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Sabe, talvez porque a gente não veja mais tantas curas, talvez o que está faltando é a gente chamar as pessoas para serem curadas.
Sabe por que talvez a gente não veja mais tantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Está faltando às vezes a gente chamar as pessoas para receber o batismo. Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou. O mesmo Espírito que agia em Atos continua agindo hoje. Quem mudou fomos nós. Mas talvez a ação de transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós, talvez é uma volta. Porque a gente foi mudando ao longo do tempo. Porque a gente já não ora mais como orava antes. Porque a gente já não lê mais a Bíblia como lia antes. E o Espírito Santo quer nos levar de volta para aquele jardim. O Espírito Santo quer nos levar de volta para o primeiro amor. Para aquele tempo que a gente dobrava o joelho e nada mais importava. Meu irmão, não importava carro, não importava emprego, não importava dinheiro. A gente dobrava o joelho, chorava e dizia: Espírito Santo, se o Senhor quiser me levar agora, se isso aqui é o céu, eu estou pronto, Senhor, porque nada mais importa. Só a Tua presença. Só a Tua presença importa. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu vou encerrar minha mensagem. Tinha uns 10 anos, era criança. Mas naquela época falava-se tanto do batismo com o Espírito Santo. Falava-se tanto que eu tinha um sonho de ser batizado. Eu tinha um sonho de falar em línguas. Mas o interessante é que quando eu às vezes estava lá chorando, sentindo a presença. Meu irmão, a presença do Espírito Santo é tipo uma panela de pressão. Vai esquentando embaixo, vai subindo. Meu irmão, daqui a pouco você está em cima aqui. Você fala: meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? E aí na hora que vinham as línguas estranhas na minha mente para me falar, eu falava: não, isso é da minha carne, isso é da minha cabeça, isso não é de mim, isso é de mim. Meu Deus, me perdoa. Porque eu pensava, quando eu era criança, que quando a gente falava em línguas, a gente perdia a consciência do que estava falando. A gente não sabia o que estava fazendo. Perdia a consciência, era batizado, quando daqui a pouco acordava e falava: o que aconteceu? Você foi batizado? Não acredito. Eu pensava que era assim. Até que alguém me explicou, falou: não. Ou tem alguém aqui que quando fala em línguas estranhas perde a consciência do que está fazendo. Não sabe o que está falando. Se você perder a consciência... eu tenho uma má notícia para você. Não, quando a gente fala em línguas estranhas, quando a gente está cheio do Espírito Santo, você sabe o que está fazendo. Você só sente. Só que, como eu disse, é igual uma panela de pressão. Vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Daqui a pouco a panela faz assim. É, não é? Porque se não soltar, explode. E aí eu estava num congresso de jovens. O pregador ministrando a palavra. E eu chorando lá no meu banco. E ele ministrava a palavra. Daqui a pouco ele disse assim: quantos querem receber o batismo com o Espírito Santo? Vem aqui na frente. Eu saí correndo. Eu estava numa galeria. Desci a galeria e saí fui lá na frente. Eu falei: Jesus é hoje, Jesus é hoje. É hoje. Estou lá, uma criança. E aí começou os irmãos a orar, os obreiros a orar, os pastores a orar. E eu estou lá, e naquela época me ensinaram assim: vai dando glória. Vai falando glória, 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 glória. E eu estou lá, glória, 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 glória. É assim que me ensinaram, glória, glória, glória. E irmão, daqui a pouco o irmão começa a orar. Irmão, e tinha uma jovem do meu lado. E eu estou lá, glória, glória, glória. E o pastor orando por ela, daqui a pouco ela... e saiu pulando. Eu olhei, glória, 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 glória. E estou aqui. De repente, irmão, veio a língua estranha na minha mente para me falar. E eu falei: não, Jesus, não é da minha cabeça, é da minha cabeça. E eu já estava chorando, sentindo aquilo. Eu falei: Senhor, se isso aqui é de mim, se isso aqui é da minha cabeça, da minha carne, eu não sei. Se for, me mata, me fulmina aqui. Mas eu vou soltar o que eu estou sentindo. Quando o pastor colocou a mão na minha cabeça, eu... e batizou mais um. Por
Porque a língua estranha vem na sua mente, mas é você que tem que soltar. E começarão a falar. E começarão a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Sabe o que é o batismo? Você vai buscando. Você vai buscando. E o Espírito Santo vai te enchendo. Aí você ora. Você busca. Você fala, Senhor, eu quero. E o Espírito Santo, vai te enchendo. Você vai no culto, você fala, Senhor, me dá o batismo, me dá o batismo. Eu quero, Senhor, me enche, me enche. Eu quero fazer a tua obra, eu quero ter ousadia. E o Espírito Santo, vai te enchendo. Até que chega um momento que você não está aguentando mais. Você está buscando, você começa a chorar, sentindo a presença dele, transborda. Sabe o que é o Espírito Santo? É isso aqui, batismo, Deus quer te mergulhar. Se coloca em pé. Ele quer te mergulhar. Ele quer te mergulhar na sua presença. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Sabe, você nunca falou em línguas estranhas. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui, vem aqui na frente. Você que não é batizado, você nunca falou em línguas, mas você tem o desejo de ser batizado. Você tem o desejo. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui. Pastor. Vem. Moisés, vem cá, querido. Vem aqui. Jonathan, fica aí na porta, vamos orar. Vou chamar todos os obreiros, pastores. Vamos fazer aqui uma proteção, impor as mãos. Pastor Paulo vai descer. Irmãos, que momento tão importante, que palavra tão edificante. Voltarmos às línguas estranhas. Aleluia. Oh, Espírito Santo, o Senhor é o agente de transformação. O Senhor é o nosso guia, é o nosso orientador. A obra, Senhor, até o último dia, será feita por Ti, Espírito Santo. A responsabilidade de nos conduzirmos junto de Ti, Espírito Santo. Aleluia! Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, impor as mãos sobre os nossos irmãos, como em Atos, capítulo 19. Aleluia, Senhor. Que Teu Espírito Santo encha o coração do meu irmão e que ele possa receber os dons das línguas estranhas, porque essa promessa diz respeito a eles. Aleluias. E é hoje, Deus, que nós iremos liberar sobre a vida deles, aleluias, o dom que foi depositado pelas nossas mãos. Nós te pedimos, Espírito Santo, palavra soreganânia, que nem mandará subanécia, ruminaia semana. Sopra, Espírito Santo, na vida da minha irmã. Aleluia, 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 aleluia. Dela, Senhor, os dons das línguas. Aleluia, Senhor, que ela possa receber. Querer mandar a
Em nome de Jesus, Pai, que ela seja selada com teu Espírito. E mandei a em nome de Jesus, Pai, sela o teu filho, sela a tua filha. Deus, enche-me, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Glória, igreja. Levanta a mão para o céu, irmão. Glória. Recebe o dom das línguas ali. Ei, recebe o dom das línguas, minha irmã. Derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Da glória. Enche, Senhor, até transbordar. Derrama a sua glória. Da glória, Vitor, da glória, em nome de Jesus, Pai. Enche a sua vida com os dons da língua. Vai recebendo, irmã Roseli. Vai recebendo o teu milagre. Vai recebendo o dom da transformação. Vai recebendo o dom que vem do céu, que não vem do homem. Esse dom é do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha batizar o Pai com o teu Espírito Santo. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa dar os dons de línguas. Glória. Enche-me, Senhor. Oh, Espírito Santo, enche a tua filha. Enche a tua filha, Senhor. Enche a tua filha. Enche-me até transportar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me até transportar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Aleluia. Enche-me, Deus. Enche-me. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Alabrando querária, subguinar abando queréria. Raia sou canaia séria. Canaia do quenebrias toda mandaia. Remanduia seira manjou pilácia. Remandaia sei peneia labandaraia que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho das mãos de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá.
chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Aleluia! Irmãos, olha aqui para mim. Eu disse que serão dias de palavra e de transformação. Deus está só começando a falar nesse mês de setembro. Aleluia! Essa palavra é para todos, sábios, não sábios, obreiros, visitantes. Todos nós somos participantes do Espírito Santo. Pastor Paulo, que Deus continue te usando. Aleluias. Me fez lembrar um homem rabino, conhecedor da lei da palavra. Ele vira para Jesus e diz assim: Jesus, o que é necessário? Fariseu, conhecedor, o que é necessário para entrar no reino? Ele diz: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo, nascer do Espírito, batizar e batizar do Espírito, porque você será cheio. Aleluia, isso é para todos, irmãos, para os mais sábios ou para o menos. É para mim e para você essa promessa. Quantos aqui anseiam por isso? Que Deus abençoe os nossos irmãos que vieram aqui à frente.